Você está assistindo a mais uma edição do CDPI Moving. Este é o canal de conteúdo em vídeo do CDPI Pharma, Centro de Desenvolvimento Profissional Industrial, o instituto de cursos de especialização e pós-graduação para o profissional da indústria química e farmacêutica. Em uma masterclass do CDPI, realizada durante a FCE em São Paulo, grandes nomes da área analítica da indústria farmacêutica falaram sobre os desafios e as tendências do segmento industrial farmacêutico. Todas as resoluções recentemente publicadas estão cada vez mais correlacionadas, costurando conceitos, deixando mais claro uma forma de trabalhar mais unida entre as diferentes áreas de pesquisa e desenvolvimento. Vocês acham ou identificam a influência dessas mudanças nos fluxos de trabalho dentro das farmacêuticas? Eu estou na indústria farmacêutica desde 2008. E desde 2008 a gente percebe essa evolução e mudança constante. E é nítido também o quanto essa mudança é constante, ou como essa mudança é maior a partir do momento que nós somos cobrados a isso, né? E a partir do momento que a gente começa a observar, ter uma visão que as resoluções cada vez mais se conversam, mostram que não é mais um trabalho fragmentado em diferentes áreas, e sim um trabalho mais unido, a gente vê isso claramente dentro do ambiente de trabalho. As áreas conversando mais, as áreas discutindo para resolver um problema, onde vemos agora que não é um grupo de estabilidade, validação e desenvolvimento. Não, é tudo a mesma coisa, faz parte do desenvolvimento analítico e o conjunto disso é que gera o produto final. E é óbvio que a alteração da resolução no Brasil, a forma como isso é cobrado, influencia significativamente na forma como a gente trabalha. E isso é importante, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhar de forma unida só tenho visto muita melhora, como eu disse, desde 2008 até agora, quando eu vejo essas mudanças na estrutura de trabalho que a gente teve, os resultados que colhemos com isso, afinal de contas, uma discussão como essa que a gente está tendo, dificilmente ocorreria no passado, onde cada um fazia o seu individualizado, sem pensar um no outro, né? Então, eu só vejo vantagens nisso e considero verdadeira a afirmação. Bom, todos os colegas aí falaram os pontos positivos, eu concordo com todos quanto a essa evolução, a essa necessidade, mas na pergunta o Poitin colocou qual que seria o desafio, a dificuldade para a indústria, né, a utilização do Analytical Quality by Design, e eu vejo que a dificuldade maior seria adequar esse desenvolvimento dentro de uma rotina dinâmica, para não dizer caótica, do desenvolvimento. Então, hoje nós trabalhamos não mais com tentativa e erro, mas temos o norte, por exemplo, de um método de impurezas do DMF, que já te dá um bom direcionamento sobre seletividade quanto aos produtos de degradação. Então, a partir dele, você consegue fazer melhorias um pouco mais assertivas. Temos, sim, uma necessidade de investimento não só em ferramentas, como o Fusion, que é um software que nos ajuda bastante quanto a esse direcionamento, mas também precisamos de analistas qualificados para isso, porque não é só jogar um método lá e achar que ele vai resolver tudo, né? Porque são tratamentos estatísticos, avaliações. Hoje nós não temos mais não partimos mais num método que vai de 5% de aquosa a 95%, fazendo um screening de colunas, fazendo um screening de pH. Isso é bonito de ver, mas eu deixo mais o cara do DMF fazer e eu vou me basear já num método pré-determinado. O Analytical Quality by Design vem nos ajudar a ter uma robustez, talvez um pouco mais completa. Vamos dizer assim, você já tem um método pré-definido, faz alguns testes mais assertivos. Quanto à abordagem tradicional para validação, vocês gostariam de comentar sobre algum desafio ou gap de conhecimento que enfrentamos com essa abordagem tradicional que poderíamos otimizar com o conhecimento adquirido ao usar a abordagem AQBD? Eu acho que um gap, mas um gap que vem diminuindo bastante. Talvez até a primeira pergunta responda um pouco essa terceira pergunta, né? Que a abordagem de AQBD
Obviamente, a gente não aplica de forma holística o conceito como um todo, a gente está aproveitando somente os pontos fáceis de se implementarem, porque, como a própria colega aqui disse, a gente vive numa loucura, então, obviamente, implementar uma cultura nova de trabalho leva tempo e não vai ser algo feito de uma hora para outra. Só que eu vejo uma das partes mais interessantes do conceito de Analytical Quality by Design, ou Quality by Design como um todo, é a capacidade de integração entre as diferentes áreas. E a partir do momento que você cria uma área de validação, como no passado, que era muito focada em simplesmente atender um critério de aceitação a fim de atender um pré-requisito que a Anvisa pedia, sem nem mesmo entender esses conceitos de critério de aceitação, o que significa isso, a gente vê claramente que quando a gente usa o mínimo de conceito de Quality by Design, o mínimo que a gente tem que entender é por que esse critério de aceitação existe, para que ele serve. Qual é o impacto de eu adotar um critério de desvio padrão relativo de 2% em precisão quando eu falo num ciclo de vida do produto? Então, esses tipos de questionamento começam a surgir mais quando a gente começa a entender esses conceitos e a importância disso, né? O famoso Analytical Target Profile é justamente isso, é você saber o final e, com base no final, você trabalhar para que se chegue naquele final. Então, é nítido, como antes a gente não tinha essa visão, e agora, tendo esses conceitos e tendo nomes para esses conceitos, siglas para esses conceitos, a gente trabalha com esse olhar, porque é fácil de implementar, não é uma coisa difícil. A gente está aproveitando o que tem de mais fácil na resolução. A expectativa é, no futuro, nós vamos conseguir colocar isso? Não sei. Mas só o que tem de bom e fácil de se implementar, a gente já vem colhendo bons resultados com isso. Então, eu acho que para a validação do método tradicional, pequenos conceitos que aprendemos, trabalhar de forma mais racional, já vem trazendo melhorias bem significativas no trabalho final de validação. A gente olhando o ICH, os guias Q3A, Q3B, Q14, são guias focados em novas drogas, tá? Então, o que você pressupõe de uma nova droga? Você tem que gerar todo um conhecimento, né? Porque é uma inovação radical. O ponto que eu concordo com a Renata existem moléculas já no mercado que a gente já tem muito conhecimento, então a gente não precisa fazer um esforço tão grande, tá? Mas isso você tem que construir dentro daquilo que a gente trouxe. Entender os atributos críticos, entender o que você está buscando, a mecanística, como o Marco trouxe, né, a interferência de processo, formulação. E isso é um pressuposto que nós, da indústria, temos que ter, né, para ser trabalhado. Então, óbvio, quanto menos a gente tem recentemente quedas de patentes, né, e moléculas que muitas vezes não estão em farmacopeia, moléculas recentes, né, grupos químicos pouco conhecidos. Esses targets, eu diria que a gente tem que ter um approach mais científico, vocês entendem? E aproveitar mais ali alguns conceitos do ICH Q14, né? Porém, moléculas já bem estabelecidas, não necessariamente precisamos ter o mesmo approach. Mas a minha mensagem final precisamos conhecer aquilo que nós estamos fazendo. Como as empresas têm lidado com os desafios analíticos relacionados ao controle de impurezas orgânicas, elementares, solventes, chiviáveis, etc., em IFA e medicamento? E quais são as perspectivas de futuro relacionado ao controle de impurezas? Eu acho que essa parte, nesses 10 anos de várias implementações de novas resoluções, né, e a gente fala desde a 53, né, que já tem um tempo, mas a gente está falando ainda de revisão para nitrosaminas, então todos os dias, acho que no âmbito de impureza, a gente tem muita novidade, muita necessidade. Eu acho que o bacana disso tudo é que eu acho que a gente está trabalhando muito mais a parte de fomentar racionais técnicos. Né? Eu acho que a parte do protocolar, que a gente começou com a 53, quando ela foi publicada, a gente já tem criado uma maturidade um pouco maior para sair um pouco do protocolar. Eu acho que esse é até o futuro, né, das próximas revisões, e entrar de uma forma mais assertiva nos racionais técnicos, seja quando a gente está falando de extraíveis e de lixiviáveis, de avaliação para nitrosaminas, né, conhecer melhor tanto o produto e as impurezas numa fase de estabilidade, mas a gente está voltando agora para o processo, entendendo desde os recipientes, desde a formação de nitritos
lá nos recipientes para a escolha do farmacotécnico em termos dos melhores, da melhor composição para formulação, até a gente entender o que vai performar melhor no meu produto, né? A gente eu acho que a gente passa da parte de regulação e começa a trazer os próprios times. Eu noto muito isso nos times que eu trabalho. As pessoas têm trazido propostas que vão além da RDC 53. Né? A gente já vem fazendo estudos que não são necessariamente regulados, como os estudos aceleradíssimos, para a gente conhecer o nosso produto muito antes de ter que ir para uma estabilidade, ter lá um resultado em T6 para ver o que eu vou precisar qualificar, o que eu vou precisar identificar, mas muito antes disso. Então, acho que no começo do desenvolvimento do meu bancada, no dia 1 do meu bancada, eu já estou pensando nas minhas impurezas. Acho que isso foi uma mudança muito grande de paradigma que a gente teve lá na publicação da 53, que lá a gente olhava muito para o portfólio e pensava, nossa, eu vou ter que controlar impurezas em produtos muitas vezes consagrados, né, que a gente não tinha esse olhar ainda. Hoje a gente já está olhando bem do início da concepção de um novo produto. Eu acho que esse foi um avanço muito grande no Brasil, inclusive, quando a gente olha até estudos, né, quando a gente trabalha com parcerias, que a gente vê estudos de outras empresas realizados em outros lugares do mundo, tem muito racional também, mas eu vejo que eles aprendem muito a partir da publicação da nossa 53, né, que a gente falava é uma jabuticaba, mas eu vi que muitos parceiros aprenderam muito com a nossa resolução também. Eu acho que a Lidiane falou bem aí. Eu acho que uma coisa que eu queria reforçar, né, até a doutora Renata falou no início, né, investimento. Né, eu acho que hoje, cada vez mais, a gente precisa de investimento nessa área analítica, né, porque quando você fala em nitrosaminas, né, é algo, como o Platão falou lá atrás, a gente começou como estagiário desenvolvendo métodos e só basicamente tinha o HPLC, né, para quantificar impurezas. Hoje não, hoje você vê que precisa de algumas técnicas mais sensíveis, como espectro de massas, preciso de um ICP-MS para determinar impurezas elementares, né? E uma coisa importante é esse investimento aí, as empresas começarem a amadurecer a ideia, entender que não dá mais para trabalhar simplesmente com as técnicas convencionais. Lógico, algumas empresas vão precisar terceirizar, outras vão adquirir, mas requer um investimento mesmo, né? Os softwares que a gente tem de predição, próprio VITIC, né, todos os softwares da Aliasa ali de determinação, de predição teórica de impurezas, eles vão auxiliar muito o analítico nisso. E a gente tem que conhecer, como a Lidiane falou, né, conhecer o processo, porque a gente sabe que as impurezas podem estar relacionadas ao processo de fabricação do medicamento. Né, todas as etapas são fundamentais aí para entender esse conceito, o que o produto passa lá na produção, né, como que surge essa formulação, qual a interação do meu princípio ativo com os recipientes e todo o processo que ele sofre ali quando a gente vai produzir um medicamento. Então, acho que é importante ter em mente esses conceitos e as empresas precisam começar a buscar esse investimento, buscar as tecnologias aí para conseguir atender aos requisitos aí que a Anvisa nos pede, que o próprio ICH tem trabalhado aí. Esse é o desafio da parte analítica. A categorização dos riscos dos produtos quanto à presença de nitrosaminas entrou num período de avaliação de todo o portfólio que não apresenta risco, alto risco ou muito risco. Dado o prazo para finalização em junho de 2025 e o grande portfólio que as empresas possuem, qual a visão do setor regulado sobre o risco de não atender esse prazo? Eu acho que, como eu disse, a ciência é dinâmica. Impurezas mutagênicas, há 30 anos atrás, o setor regulado, as agências, todos os atores, né, pesquisadores tinham uma visão. Hoje nós temos outra visão. Tá? O fato é, a gente tem um legado, então temos produtos no mercado, tá? E para mim, na minha opinião, Carlos Ceroni, a gente tem que ter sim alguma sistemática naquilo que a gente entende como análise de risco, tá? Então, a Anvisa trouxe uma proposta que eu achei bem coerente, foi discutida com o setor, né? Então, basicamente, a gente tenta avaliar produtos de uso contínuo, de alta dosagem, tá? Eu acho que é o mais, vamos dizer, sensato a se fazer.
e aí você vai gerando curvas, né? A curva A, B e C. Tá? Lógico, o objetivo é avaliar todo o portfólio, mas quem quer avaliar tudo de uma vez acaba não avaliando nada. Essa é a verdade. Então, dentro da minha lógica, Carlos Ceroni, eu acho que a gente tem que sim ter curvas. Hoje o que a gente tem se norteado, eu acho que está bem coerente e é até praticado, né? Vamos falar a verdade. O tema nitrosaminas é um tema novo para o FDA, para o EMA, para o Canadá, né? Para a agência do Canadá. Então está todo mundo aí se encontrando. Eu acho que essa questão de fazer essa curva A, B e C e uma análise de risco, né, para identificar os maiores riscos e atuar neles, é bem sensato, tá? Porque, como eu disse, não dá para atuar em todos os produtos do mercado. É inviável, gente. Particularmente no quesito prazo, eu acho que o prazo ele é razoável, ele tem muito bom senso, como foi colocado. Eu acho que foi assertivo por parte da Anvisa. A preocupação só, como foi colocado, a gente tem a necessidade de treinamento de equipe, investimento, às vezes até em equipamentos, uma vez que a gente está falando de impurezas extremamente críticas. Então, enquanto análise de risco, eu acho que o timeline ele é factível. Só que se a gente se depara com um cenário em que eu tenho que quantificar uma impureza, onde na minha análise de risco eu tive aquela possibilidade ou aquela predição de alguma nitrosamina estar presente, a gente está falando de um nível de quantificação extremamente baixo. Se a gente pensar que a nitrosamina é uma impureza mutagênica, só que ela está no pior caso das impurezas mutagênicas, como classificação. Se a gente pensar o 1,5 micrograma, que é o TTC do ICH-M7, ele não atende. Então, a gente sai de microgramas para nanograma, quando a gente fala de impurezas nitrosaminas. Então, a minha preocupação ela fica mais nesse sentido. Eu não sei como que os colegas estão no mercado como um todo, mas a grande maioria que eu tenho conversado, eles têm conseguido fechar em cima das análises de risco, sem tantas necessidades de análise, de validação de método, confirmação, vamos dizer assim. Está meio que fechando na etapa 1, na etapa de análise de risco. Mas se alguma empresa começa a se deparar com essa possibilidade de nitrosamina, ainda mais empresa que tem um portfólio muito amplo, ela tem uma capacidade de investimento bem maior que as menores. Só que ela também tem um portfólio muito mais crítico. Então, se ela começa a ter necessidade de quantificar isso aí, e às vezes impurezas que nem tem limite, né? A gente está falando aí de algumas que são nanogramas, que já são conhecidas. A gente deve estar aí com uma lista de quase 10 impurezas de nitrosaminas conhecidas, que já tem limite definido. E outras a gente nem tem conhecimento que podem surgir. Então, a minha preocupação é mais nesse sentido. Como a RDC 53 2015 impactou a indústria nacional e quais estratégias as indústrias vêm usando para desenvolver métodos indicativos de estabilidade? Como as orientações trazidas pelos novos guias, por exemplo, o Q14, pode contribuir nesse processo? Eu acho que, como eu falei anteriormente também, eu acho que a 53 ela tem evoluído para a gente ter cada vez mais um olhar personalizado para o produto, né? Não necessariamente só seguindo o guia, mas a gente conhecer mais o nosso produto, conseguir criar racionais justificativas em cima da necessidade ou não de determinadas condições que antes a gente aplicava todas aquelas condições de degradação de uma forma um pouco mais checklist, né, como você falou, e até protocolar. Hoje a gente já entende, a gente já consegue avaliar logo quando a gente começa com uma avaliação in sílico para ver quais são as suscetibilidades da molécula, quais são as degradações que provavelmente ela vai sofrer, tanto tempo dependente quanto temperatura ou outra condição dependente, e a gente evoluiu muito nesse sentido. Eu vejo, e aí eu acho que reflete no time dos analistas mesmo. Acho que hoje os analistas têm uma avaliação crítica em cima dos estudos que eles fazem, um entendimento maior do que eu penso quando eu me deparei a primeira vez com a 53, eu pensei, meu Deus, vou ter que fazer esse tanto de teste, né, que a gente não estava muito habituado a fazer. Hoje eu acho que
passamos dessa fase de simplesmente fazer os testes, mas entender o que a gente está fazendo e muitas vezes fazer até além do que a norma traz, justamente para a gente poder fechar o entendimento. Quando a gente entende o balanço de massa, ele não passa a ser mais só um número a ser atingido, mas sim ele tem que fazer sentido, né? Quando eu olho para a minha estabilidade, que eu vejo que eu tive uma perda de 5% no meu teor e eu não tive um crescimento, já cria um incômodo no analista de entender, peraí, deixa eu ver no meu método que a gente está desenvolvendo, como que eu vou buscar essas respostas. E aí eu acho que passa por treinamento também, capacitação. Eu acredito que por outras técnicas analíticas, a gente tem trabalhado muito mesmo, já com espectrometria de massas, a gente já precisa até ampliar um pouco a sensibilidade em alguns casos, mas eu acho que isso trouxe um ganho muito grande para a indústria farmacêutica, para a gente sair um pouco da parte by the book, né, que a gente fala, e a gente entrar numa parte mais científica mesmo, de conhecer o que a gente está fazendo. E tem gente que eu vejo no time que é simplesmente apaixonado por esse assunto, gosta, sabe, fica feliz. E eu acho isso muito legal. Acho muito legal quando a gente está trabalhando com uma coisa que a gente curte o que a gente está fazendo. Concordo 100%. A Jussara, acho que é uma referência da Anvisa no tema também. Eu tenho visto, né, desde a 58 que eu acompanhei, 53, minha visão é cada vez mais aquilo que a gente falou no primeiro ponto da primeira pergunta, é conhecer, entender a mecanística, tá? Então hoje a gente tem que ter um químico orgânico no time analítico, né? Eu tenho que ter um toxicologista junto com o meu time analítico, tenho que ter ferramentas preditivas e, acima de tudo, que eu brinco, né, a visão do expert, né, a visão da... E hoje a gente tem grandes profissionais da indústria e eu acho que a gente está assim num patamar, né? Eu lembro uma vez eu conversando com o Bast, né? O famoso Bast. Isso 8 anos atrás, ele falava... ele falou, eu brincando com ele, falando, trocando uma ideia de como eles fazem, né? Cara, a gente faz isso há 20 anos, né? Então a gente é assertivo porque a gente, na verdade, não quer respostas. A gente quer entender o que é importante avaliar, a gente entende o que é importante avaliar e por isso a gente, né, direciona. Então acho que assim, às vezes a gente vai pelo caminho do checklist, né? Tem que ter 10% de degradação, tem que... Não, você tem que entender, né? Acho que até a Anvisa a Jussara pode complementar, mas está alterando esses conceitos de balanço de massa e a questão do endpoint, né, a faixa de degradação, porque não necessariamente você precisa atingir lá um target de 10%. Às vezes uma degradação menor extensão, né, é mais realística, por exemplo. Então, novamente, fugir um pouco do by the book, né, e sim entender o processo. E para isso você precisa ter pessoas, né, ferramentas. Enfim, eu acho que... E novamente volta, né, na qualificação, na discussão, né? Por que eles lá fora são tão bons, né? Eu vejo, existem muito fóruns, sabe? Lá fora eles têm essa cultura de fazer fóruns entre pesquisadores, discussões, né? Então a gente está criando isso no Brasil, um ambiente propício, né? A gente fala um ambiente onde fomenta informações, troca de informações. Eu acho que isso é o que vai trazer o próximo passo para nós aqui, né? Ter mais essa troca de informações entre pesquisadores, né? As pessoas procurarem fomentar isso aí. E o conhecimento tem que circular, né, pessoal? E eu vejo a Anvisa muito protagonista nisso, porque eles estão muito atuantes, dando aulas, participando da gente. Hoje, quando a gente tem uma dúvida, algum ponto ali, a gente marca reuniões, eles estão atendendo dentro da capacidade deles, né? Mas acho que é isso que faz a gente ter aí, como eu disse, um processo assertivo, no final um produto de maior qualidade. Existe uma grande expectativa a respeito dessa revisão da 53. Na visão do setor regulado aqui, quais seriam os maiores ganhos nesta atualização, com base em todo o aprendizado adquirido nesses quase 10 anos de discussão
desde a revisão, né, da 58. Particularmente, eu vejo que a gente tem uma expectativa de maior flexibilização, né? A gente teve aprendizados aí ao longo desse tempo. Particularmente, a gente teve momentos em que a gente conhece algumas moléculas no dia a dia, por experiência e por literatura, que elas acabam sendo extremamente estáveis, vamos dizer assim. E isso, em alguns momentos, por conta dessa necessidade de cumprir o target de 10%, a gente ia até o extremismo, fazia degradações sobre refluxo, combinava temperatura com hidrólise ácida, hidrólise básica, tentando atingir esses 10% de degradação, e muitas vezes não é possível. E isso todo mundo aqui deve ter 1 ou 2 moléculas aí que é clássica, ela não vai degradar. Então a gente ganhou muito, eu acho que a gente ganha muito em relação a esse tempo que a gente vem fazendo esse tipo de atividade. E, consequentemente, com essa nova norma, eu espero que a gente tenha condições desse conhecimento científico, ele está mais apurado nesse momento, e a gente conseguir demonstrar isso com maior flexibilidade. É lógico que a gente tem que fazer a tarefa de casa e apresentar um racional científico que seja robusto e possa convencer nosso órgão regulador e trazer um produto de qualidade para a sociedade. Mas eu acho que a gente tem aí um ganho muito grande. Eu tenho, como a pergunta é muito do setor regulado, quais as expectativas, eu tenho expectativas positivas, porque alguns pontos, algumas condições de degradação, por exemplo, para sólidos, elas poderão somente ser justificadas, tipo hidrólises, a gente talvez não precise fazer para um comprimido, por exemplo. Mas eu também tenho algumas preocupações em relação à questão como que a gente vai atuar aí, como que o guia vai trazer a explanação em 2 pontos para mim que são primordiais, que é a autooxidação com os iniciadores radicalares, como que a gente vai trabalhar isso, qual o resultado que a gente vai ter. Então eu tenho um pouco de preocupação, não é a nossa rotina, isso aí vai ser um conhecimento novo. E a questão balanço de massa, apesar de ser antigo, ela continua sendo polêmica. Então, é um ponto que eu tenho expectativas positivas por um lado, mas algumas preocupações, que são esses 2 pontos aí, a autooxidação e balanço de massa, como que a gente ainda vai conseguir tratar isso de uma forma flexível, com produtos de qualidade para a sociedade, mas pensando também que a gente precisa acelerar nosso desenvolvimento. A minha expectativa também é muito boa, como do meu colega aqui, né? Porque a gente... Acredito que quando publicada a RDC 53, a gente estava num momento muito diferente. Existia uma tendência de dependência muito grande das empresas ao que a Anvisa falava para a gente decidir o que vai ser feito. E quando a gente vê essa primeira resolução, vinda com guia, depois a saída da resolução, a gente vê um sistema bastante amarrado, falando tem que ser assim, tem que ser assado, e a empresa também, a indústria farmacêutica, em um período que ela é muito acostumada com o princípio de checklist, ela acaba se dedicando e fazendo todo esse trabalho exagerado, sem utilizar o racional científico. E é muito interessante que nesse caminho todo a gente foi desenvolvendo essa habilidade, conseguindo essa flexibilidade, não diminuindo a qualidade do produto, não diminuindo a qualidade das conclusões, muito pelo contrário, as conclusões melhoram nesse processo. E quando a gente diz conclusão melhora, um processo melhora, a gente está falando no final de tudo um produto melhor, né? A gente começa a entender que impureza faz parte de um produto. Como que a gente vai controlar isso? Então as expectativas dessas mudanças de agora ainda não são muitas em relação a coisas novas, do que a gente já vinha praticando sem estar descrito na resolução antiga, mas eu vejo também que tem uma vantagem da RDC 53 quando publicada, porque, querendo ou não, ela nos preparou para o momento que vivemos agora, né? A gente começa a aprender a lidar com impurezas, começa a desenhar procedimentos para lidar com impurezas, e agora a gente começa a lidar com um novo conceito de impurezas, como foi a discussão da pergunta anterior, quando a gente falava de nitrosaminas, extraíveis e lixiviáveis e impurezas elementares. E os temas sempre vão ser polêmicos. Sempre a gente, quando se cobra mais, vem conceitos novos, a gente se desenvolve mais, aprende mais, e com o passar do tempo a gente vai achar soluções para isso, e aí, consequentemente, revisões de resolução, publicações de guias. Esse é o fluxo normal, é a nossa rotina de trabalho. Como a nova legislação de bioisenção alterou a rotina do desenvolvimento e geração de provas regulatórias da indústria. Aí
existe expectativa de mudança na estratégia das indústrias, pensando em um maior número de bioisenções? A minha expectativa é a contrária. A gente vai diminuir o número de pedidos de bioisenção. Porque essa norma, como todas as outras, né, que a gente discutiu muito aqui, ela traz que a gente tem que ter um conhecimento profundo do produto para a gente poder pleitear uma bioisenção. Diferente do que era antes. Tá lá dentro daquela lista, né, tem uma lista, né, clássica. Tá na lista? Tá, então dá para ser bioisento. E aí a gente mandava na lista, vinha um questionamento, você respondia lá, mas está na lista, tem que aceitar. Então isso acaba, com a nova norma acaba. A gente tem que ter um conhecimento profundo do nosso produto para a gente pleitear uma bioisenção, para a gente conseguir ter sucesso. O que eu vejo de ganho? Que a gente consegue ter um alinhamento prévio, não precisa esperar terminar o dossiê para protocolar a bioisenção, para ele falar que não aceita para eu fazer uma bio. Eu consigo mandar uma prévia para ter uma avaliação da Anvisa. A gente teve até um caso prático disso, até antes da norma, lá na Blau, onde foi feita uma avaliação, a gente mandou um estudo e foi decidido se sim ou se não. Mas, respondendo a sua pergunta, a minha expectativa é que vai diminuir, não vai aumentar o número de pedidos de bioisenção. Hoje, algumas prerrogativas da bioisenção, você tem que ter uma avaliação do referência, né, a composição. Só queria trazer uma provocação, tá? Tudo bem, a gente controla bem o teor do ativo, mas será que controlamos tão bem o teor dos recipientes, lote a lote? É um ponto de atenção, né? Óbvio, a expectativa é sim, mas a gente entende que uma variação de 2 a 5% do ativo, ok. Variação de 2 a 5% para o recipiente, será que a gente mantém no processo? É um ponto de atenção, não é uma provocação, tá, pessoal? E aí, eu acho que um ponto que o Marco trouxe é muito importante. Alinhar, a Anvisa está muito aberta, né, a usar ferramentas para alinhamento prévio. Porque é muito, eu vou usar um termo, é péssimo para a empresa você ter todo o investimento e lá na frente você vê que, né, não faz sentido, que não está dentro da expectativa da agência, né? Então, me preocupa um pouco, porque eu sei que a Anvisa tem uma capacidade finita, né? Mas, de alguma maneira, acho que a gente tem que pensar uma ponte, né, ágil, assertiva para a comunicação entre o setor regulado e a agência para esses casos de bioisenção. É uma preocupação minha, tá? Não sei se faz sentido para os colegas, mas se tudo funcionasse bem na teoria, iria nos ajudar, né? Porque a bioisenção, na verdade, ela é uma ferramenta para você, determinadas classes, né, 1 e 3, você poder usar ali, que não se faz sentido usar, fazer uma bioequivalência, você ter uma ferramenta regulatória que simplifique, tá? Lembrando, pessoal, simplifica porque é elegível, né? Não é que a gente não quer fazer a bio, não, é bem estabelecido, é possível fazer a bioisenção, então vamos fazer. Então, o objetivo nosso, né, para a gente ter um produto competitivo, um produto de qualidade, a gente precisa também usar estratégias que diminuem investimento, né? Mas também a bioisenção, o jeito que está desenhado hoje, traz esses desafios, né? Para mim, o principal ponto é a comunicação, agência reguladora e setor regulado, tá? É uma excelente oportunidade de mapear o que vocês esperam do profissional que atua ou pretende atuar na indústria farmacêutica hoje em dia. E assim, o que vocês conseguem alencar, né, com qual característica ou habilidade essencial para o profissional e o que ele não pode ter de forma alguma? Bom, o que precisa ter é vontade de aprender, o que precisa ter esse brilho no olho de saber o que está fazendo, entender o que está fazendo, se interagir com os outros departamentos e buscar, né, informação com os colegas, ter sempre essa vontade, né, de estar interligado. O que eu acho que não pode ter, na minha opinião, pressa. O que eu vejo hoje muito dos analistas é pressa. Eu entro para fazer perfil. Eu quero fazer já degradação. Calma, né? Vamos um pouquinho de cada vez. Eu acho que cada etapa do desenvolvimento, principalmente no P&D, é importantíssimo
para a evolução do analista, é importante para a evolução da indústria também, né? Ter profissionais cada vez mais especializados. Então, o que eu recomendo a todos é ter um pouco mais de paciência, valorizar cada etapa do desenvolvimento como um aprimoramento, né? Eu passei por várias áreas, trabalhei com CG, com HPLC, de solução, não tenho muito conhecimento em dissolução, não me bata, Renato, mas gosto bastante de HPLC. Tive a paciência de aprender um pouquinho de cada coisa, LCMS. Então, se eu posso dar uma dica para quem quer entrar na indústria, quem está querendo se aventurar nesse mundo, é aproveitar cada etapa e ter paciência. Complementar o que a Renata trouxe, né? Eu acho assim, número 1, eu acho assim, gostar do que faz. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente se interessa, a gente tem aquele comprometimento, aquele engajamento. Se você quer ser farmacotécnico, seja farmacotécnico. Se você quer trabalhar no marketing, vá para o marketing, busque o seu sonho. E a vida, a gente é tão curta que a gente não pode perder tempo na área que a gente não gosta. Por outro lado, quando eu identifico essa área, aí eu tenho que me comprometer ao máximo, como o Patan trouxe, buscar, desculpa usar termos, né, hard skill, soft skill, mas hard skill é conhecimentos técnicos, tá? Só que hoje a indústria pede mais que isso, pede o que soft skills, né, que a gente fala, o comportamental, trabalhar em equipe, ser um eterno aprendiz, sim. Eu, como diretor, às vezes, um analista me traz um ponto de vista que eu não enxergava. E eu começo a olhar de uma maneira diferente, porque, sim, estou mais distante da rotina, né? E é muito fácil para o chefe julgar, eu sei disso, gente. Não é por mal, mas a gente tá, né? A gente sempre quer para ontem, a gente sempre, né? Mas eu acho assim, fora brincadeira, temos que ter esse olhar de eterno aprendiz e ter humildade de entender que outras pessoas podem contribuir e somar, tá? Mas sem romantizar muito, outro ponto seria paciência, tá? Eu acho que eu concordo com o Renato. A gente vê um padrão hoje das pessoas, os jovens, né, que a gente brinca, né, Renato? Eles têm uma expectativa muito alta. E o conhecimento não brota do chão. Horas de voo são conquistadas, né? E o sênior é sênior porque ele mereceu ser sênior. Especialista né? E assim, tudo tem seu tempo, né, Renata? Então não adianta a gente querer curtar. Eu brinco, né? A gente tem na vida aí vários exemplos. Tive amigos, né, colegas que tentaram ali encurtar, né, o atalhinho. Não, quero subir rápido. Não é sustentável. Quando você sobe ali, né, cumprindo todas as etapas, se o seu objetivo vai ser um gestor um dia, você vai ser um gestor muito melhor. Se você for um especialista, que também, né, tem pessoas que não querem lidar com pessoas, querem lidar com processos. Você vai ser um especialista. Então você vai ser um especialista muito melhor. Enfim, tenha paciência e suba degrau a degrau. E a indústria farmacêutica realmente exige uma alta qualificação, né? Para quem deseja se aprofundar no tema, o CDPI Pharma oferece diversos cursos voltados aos profissionais que atuam na indústria química e farmacêutica. Um deles é a pós-graduação em desenvolvimento analítico aplicado à indústria farmacêutica, com aulas práticas e online, ao vivo. Os cursos do CDPI Pharma são online e presenciais e abrangem a maioria das áreas do conhecimento necessário para o desenvolvimento de profissionais de alta performance na indústria. Conheça também os programas de pós-graduação do CDPI Pharma, como P&D, Farmacotécnico e Produção de Medicamentos, Assuntos Regulatórios com ênfase internacional e CMC, Gestão da Qualidade e Formação de Auditores para a Indústria Farmacêutica, Indústria Farmacêutica, Conceitos, Aplicações e Atuações, entre outros. Conheça também a programação completa de cursos de atualização e Incompany no site do CDPI Pharma.